pessoal está entrando, a gente já fez a nossa oração inicial e vamos iniciar nosso momento hoje com Edgar Diniz, poeta, escritor e educador. O tema que ele traz hoje, o nome é Nas Asas da Liberdade, poesia nas unidades prisionais como instrumento de reflexão e protagonismo. Bom dia, Edgar, pode ficar à vontade. Então vamos embora. Vai ser uma bela conversação de domingo, né? Eu acho que o ponto é um ponto de muita reflexão. Não é uma palestra, porque eu acho que eu não trouxe algo pronto para uma palestra, mas seria um momento de poesia, um momento de diálogo, um momento de filosofia, de reflexão, né? Para que a gente possa entender um pouco o que se passa entre as grades e nós, como sociedade, o que é que a gente pode contribuir, ou nós, como sociedade, o que é que a gente ainda não está enxergando, né? Então, vai ser um momento maravilhoso. E... Mas vamos lá, pessoal. Eu anotei algumas coisas aqui. Vai ter muito assunto. Mas vamos começar com Deus, né? Vamos falar de Deus para a gente iniciar, para serenar nossos corações e a gente possa entender um pouco desse Deus que, às vezes, a gente coloca ele no formato de ser humano, né? Com os erros, punindo, com ira, e às vezes a gente não consegue entender muito esse Deus. E o homem do sertão, por mais que ele não tenha um contexto acadêmico, o homem do sertão sempre fala muito bem sobre Deus, assim, no formato que ele entende, né? O, o grande poeta Leandro Gomes de Barros, que ele é conhecido como o pai da poesia, porque foi ele que começou a pegar os cordéis e transformar os cordéis em algo de venda, de multiplicar, de imprimir os cordéis. E ele escreveu uma poesia sobre Deus que ele dizia assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá, que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Lhe perguntava também do que é que ele é feito, que não dorme, não come e ainda vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns vivem felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Vê que maravilha, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Leandro Gomes de Barros. Então, os poetas populares, eles falam muito assim sobre Deus de uma forma bem pura, né? E um grande amigo chamado Amaro Poeta, ele escreveu assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como um diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito o poema. Com a sua mão suprema, deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra, sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja e nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro escorreito. Deu à lua 4 faces, nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo o lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um, cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente, por estar em toda parte, ele é onipresente, e de saber absoluto, ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, dos desígnios e mistérios, ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave e conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus, o dono do mundo é Deus. Então, para a gente começar com Deus é bom demais, né? E como eu disse, assim, eu trabalho com a poesia popular, né?
e eu acho maravilhosa a poesia popular, porque ela tem um dom de conseguir chegar aonde, às vezes, o erudito ou o clássico não chega, né? Por exemplo, quando eu trabalho nas unidades prisionais, eu quase não levo o espiritismo para as unidades prisionais. Eu levo Jesus, mas não levo muito o contexto espírita, porque são poucos que conseguem compreender, digamos, a filosofia, né? Então, eles ainda estão muito dentro da questão evangélica, né? Do Deus que pune, né? Desse que você tem que fazer uma escolha, ou o diabo ou Jesus. Então, eu não penetro nessa seara assim para dizer, não, isso é mais certo do que isso. Enfim, eu deixo eles na crença deles, que eu acho que é o momento deles, é aquele momento dessa escolha, e faço as pinceladas de Jesus através da poesia e do espiritismo também. Então, são poucos que eu noto assim que são espíritas, que têm uma consciência em relação a isso, mas também ser espírita hoje em dia também não está muito não, né? A gente está vendo espírita com os discursos um pouco assim afastados do evangelho, né? Então nós não somos privilegiados no contexto, não. Mas eu trabalho com a poesia popular e, como eu disse, é uma poesia que consegue alcançar mais pessoas através justamente disso, do popular. Quando eu digo popular, não é porque está no nível inferior, não, porque um dos problemas da poesia, principalmente a poesia no Brasil, é porque a gente considera a poesia popular no nível e a poesia clássicas, assim, digamos, no outro nível, né? E eu confesso que eu não gosto disso, não, porque eu acho que os poetas, tanto Vinícius, Drummond, como Patativa do Assaré, eles têm o mesmo nível poético. E isso é muito interessante, porque existe um poeta chamado Leonardo Bastião, que é um poeta analfabeto, que fizeram um documentário com ele. O cara não sabe escrever, mas o cara diz versos maravilhosos. E num desses versos dele, ele estava entrando assim na casa, ele mora sozinho no sítio, aí ele entrando na cozinha dele, tinha um fogão de lenha assim. Aí ele disse aqui, assim, eu vivo aqui sozinho no rancho da solidão. Não tenho quem faça comida, eu fico olhando o fogão, vendo as manchas do passado da mesma cor do carvão. Ó, vendo as manchas do passado da mesma cor do carvão. E quando passa a ilusão, parece que o tempo avoa. A velhice abre ferida no coração da pessoa. E quanto mais a gente pensa, fica pior, que a magoa, né? Vê que maravilha. Então, isso é um poeta popular, um poeta analfabeto que consegue dizer uns versos desses, não consegue escrever, é incrível, né? Se você não acredita em espiritismo, você tem que estudar os poetas cantadores, né? Que consegue trazer uma bagagem dessa sem saber escrever. Tem uma historiazinha, né? Na poesia tem muitos causos, e diz que tinha um congresso de cantadores de viola, e tinha dois poetas muito grandes, um chamado Sebastião Dias e outro chamado Zé Cardoso. Sebastião Dias é um poeta mais culto, Zé Cardoso é um poeta quase analfabeto. E na hora da cantoria, da peleja, que um fica provocando o outro, Sebastião Dias chamou Zé Cardoso de analfabeto. Aí Zé Cardoso, na sabedoria do poeta cantador, disse assim, de repente, né? Por isso que é o repentista, ele disse assim, aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10-0. Bastião, vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, eu não sou porque não quero. É grande demais, né? Acabo de dizer um verso desse na hora, né? Mas é isso, o poeta cantador tem um pouco, né? Tem essa capacidade maravilhosa, né? E eu costumo dizer assim nas palestras que eu vou, que a comunicação ela é importante demais, né? Então, as palavras que a gente solta no mundo, elas são importantes demais. Por isso que Deus me deu a graça de ser poeta e eu tento sempre medir minhas palavras, porque eu tanto posso elevar como eu posso diminuir, né, nas palavras. E claro, como foi dito aí, quando eu digo manhinha, eu consigo fazer chorar no sentido de emoção, mas possa ser que eu diga uma palavra que consiga, que nesse dia a pessoa se sinta triste. Então, a gente sempre tenta vigiar um pouco nesse contexto. Não que eu não erre, claro que eu erro, né? Mas confesso que todo dia, quando eu acordo de manhã, é no intuito de dizer palavras que possam fortalecer corações, assim. E nesse sentido de comunicação, eu lembrei agora, um grande escritor chamado Rui Barbosa. Dizem que Rui Barbosa era muito culto, falava muito bonito, e um dia ele foi chegando em casa e tinha
um ladrão roubando. Ele tinha uma criação de patos e tinha um ladrão roubando um pato dele. O ladrão já estava com o pato embaixo do braço e ia pulando o muro assim. E Rui Barbosa, bem educado, bem vestido, né, aquelas roupas da época, e chegou no ladrão, bateu nas costas dele e disse assim: "Eu, bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, mas pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se faz isso por necessidade, transito. Mas se é para zombagens de minha autoprosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha fosfórica bengala no ato de tua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência que o vulgo denomina nada." Só para isso. Aí o ladrão olhou para ele assim e disse: "Ô moço, eu deixo ou levo os patos, né?" Porque diante disso, né, o que é que eu faço com esse bicho, né? Mas a poesia é um pouco disso. Às vezes você rebusca muito as palavras e o cara no final dizia: "E aí, Edgar, eu deixo ou levo os patos, né?" Mas José pode dizer, se tiver algum comentário a respeito de Rui Barbosa, você pode dizer, viu? Tem, José, algum comentário? Você tem alguma história de Rui Barbosa? Não. Eu não sou, na verdade, tão culto como você, meu amigo, mas Porra, eu só me lembro do Rui Barbosa, a oração aos moços proferida lá no Lago São Francisco, em 1922, quando ele fala aquela famosa frase: de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver a desonra, o homem chega a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. É a única coisa que eu sei de Rui Barbosa, quanto a sua representatividade que teve no Congresso de Haia, quando ele representou o Brasil e, na verdade, ele iluminou o mundo com a sua fala. É a única coisa que eu sei dele. grande demais. Mas nesse sentido, José estava dizendo que é do Espírito Santo, eu sou de Patos, na Paraíba, né? E dizem que uma vez em Patos, na verdade, instalaram um centro de abalo sísmico em São Paulo, e dizem que na primeira semana de instalado, assim, detectaram um provável abalo em Patos. E nessa época não tinha, enfim, e-mail, essas coisas, mandaram um telegrama para Patos, dizendo assim, provável, para o tiro de guerra, né? Porque em Patos não tem exército, tem tiro de guerra. Dizendo assim, provável abalo na zona. 7 na escala Richard. Epicentro a 3 quilômetros da cidade. Tome as medidas e informe o resultado. Aí disse que o tiro de guerra de Patos recebeu isso uns 15 dias depois, retornado o telegrama dizendo assim: o abalo na zona foi desarticulado. Prendemos todas as quengas e fechamos o cabaré. Richard foi abatido a tiro. Epicentro, Epifânio e Epicleto estão todos mortos. Não mandamos resultado antes porque teve um terremoto do caramba aqui em Patos. Então, para você ver a importância da comunicação, né? Então, isso é complicado. Mas a poesia popular, voltando a esse contexto, um grande poeta que vocês conhecem, Vinícius de Moraes, ele escreveu uma poesia chamada Soneto de Fidelidade, e que todo mundo conhece, né? Todo dia Antônio declama para a Bárbara essa poesia linda. E ela diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo, e sempre tanto, que até em face do maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor e disparar o meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, a seu pesar o seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é belo, que não seja mortal, posto que é... Ixi Maria, que seja mortal, posto... mas que seja infinito enquanto dure, né? Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ó, a Bárbara disse, tá, aprenda aí, Antônio. Aí Vinícius fez essa poesia. Aí uma vez um poeta popular chamado Zé da Luz disseram assim: Zé da Luz, tu não pode fazer poesia de amor não, tu é quase analfabeto, como é que tu vai falar de amor se tu é quase analfabeto? Aí Zé da Luz escreveu uma poesia dizendo assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se junto de nós dois vivesse, se junto de nós dois morasse, se junto de nós dois dormisse, se junto de nós dois morresse.
Se para o céu nós a subisse, porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e se tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca eu puxasse, e o busto do céu furasse, das vezes que nós dois ficasse, das vezes que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem, né? Poeta Zé da Luz. Então, o poeta Zé da Luz falou de amor, falou de morte, falou do casal se encontrar após a morte, da mesma forma que Vinícius falou. Então, eu não consigo ver nessas duas poesias qual é a melhor poesia, qual é o maior poeta. Para mim, todos dois são poetas grandes demais. E dentro desse contexto, uma vez disseram, né? Eu não sei se foi, mas disseram que Tom Jobim falou, não é que falou mal da poesia popular, mas falou colocando a poesia popular, tipo assim, abaixo, né, das outras poesias. Aí o grande mestre Patativa da Assaré, que é um poeta também que quase não teve escolaridade, ele escreveu uma poesia, não lembro, que as poesias de Patativa tem 32 estrofes, né? E ele declamava a poesia todinha, mas tem umas partes na poesia que ele diz assim: poeta, cantor de rua, que na cidade nasceu, canta a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá, né? Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma paioça, nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem a nossa penosa vida. Só quem prova da comida sabe o gosto que ela tem, né? Só quem prova da comida sabe o gosto que ela tem. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever. Pois vá cantando o seu gozo que eu canto meu parecer. Se aí na cidade, enfim, não vou saber não, que a poesia é grande demais. Mas o nome dessa poesia é Canto Lá que eu canto cá, né? E ele encerra a poesia dizendo: fica aqui minha verdade toda cheia de razão. Cante a sua cidade que eu canto meu sertão. Já lhe mostrei um espelho, já lhe dei grande conselho que você deve tomar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Canto lá que eu canto cá. Grande poeta Patativa da Assaré. Então, essa aqui é a poesia que eu canto, é a poesia que eu levo para os cantos, né? Eu canto e levo para os cantos, e é uma poesia que eu acho que consegue tocar os corações para que a gente possa entender as coisas de uma forma mais natural, sem muito rebuscado, né? E aí está entrando Ana, Selma, viu? Alan. Então, quem quiser, por acaso, falar, pode também, enquanto eu estou falando sobre o assunto. Mas dentro disso, como foi falado, eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel, que é um projeto que eu tenho há mais de 10 anos, e esse projeto eu levo para as escolas. Eu trabalho nele mais nas escolas privadas. Alan disse, eu estou aqui para ouvir, tá certo, Alan? E eu levo mais esse meu projeto Educando em Cordel para as escolas. Dentro desse projeto, eu lancei esse livro aqui, que é o Educando em Cordel, que é um livro, são 2 livros, e esses livros é um para o Fundamental 1 e Fundamental 2, e esses livros eu trabalho com ele nas escolas privadas. Aí dentro desse projeto Educando em Cordel foi surgindo outros projetos, né? A gente vai trabalhando, vai surgindo outros projetos, e no ano de acho que foi 2017, eu fui para uma escola e tinha um professor lá que ele era DJ, e eu disse, rapaz, vamos juntar esse negócio de cordel com rap e tal. Aí a gente fez um projeto chamado Rap Cordel, onde a gente utilizava a poesia de cordel com a musicalidade do rap. E esse projeto saiu no Jornal Nacional, saiu no programa Como Será. Eu levei meus alunos para o centro de convenções, eles cantaram uma música para Gabriel Pensador, que estava lá. Gabriel filmou, colocou nas redes sociais. Foi um momento muito maravilhoso. E esse projeto ele veio pela necessidade de que os jovens da capital, isso é muito interessante aqui, viu, Zé, você que é de fora, aqui na capital, as pessoas veem o cordel muito como uma poesia de matuto, do sertão. Porém, no interior, né, principalmente no Pajeú, que são cidades que o rio Pajeú, ele cerca essas cidades, a poesia, todo mundo recita poesia, todo mundo declama poesia, né? Cidades como São José do Egito, Tabira, Afogados da Engazeira, todo mundo sabe dizer poesia. O barbeiro diz poesia, o policial diz poesia, né? Todo mundo sabe dizer poesia. Eu achei incrível. Eu fui para São José do Egito, a gente num restaurante assim,
e conversando, ia passando uma pessoa assim, aí meu amigo chamava e dizia, vem cá, rapaz. Aí sentava aqueles homens que, no estereótipo de homem bruto do sertão, né? A mão grande, chapéu. Aí sentava assim e dizia, diz um verso aí. Aí o cara dizia um verso que parece que a poesia não era vindo dele, sabe? Aquele estereótipo que a gente vê, tem assim, né? De que a poesia é de alguém mais, digamos assim, delicado, mais sensível, né? Aí senta aquele homem bruto e diz uns versos. O povo diz que em São José do Egito tinha um poeta chamado Cancão. Diz que Cancão era tão desajeitado assim, andando na rua, que às vezes ele andava por pensar que ele era mendigo, né? Aquela pessoa não tinha, não tinha jeito assim, né? Duro. Mas Cancão, ele conseguia dizer uns versos, né? Tem uma poesia dele que ele diz assim, deixa eu ver porque eu estou com a poesia de Patativa na cabeça, mas ele dizia assim, um trechinho da poesia, ele dizia, se o poeta angustiado vai destruir uma planta, um soluço sufocante lhe dilacera a garganta. Vendo ele ser o jeito, fere a planta e fere o peito. Dói mais nele do que nela. Então fica contristado, cria raiva do machado que cortou o tronco dela. Vê que maravilha, né? Cria raiva do machado que cortou o tronco dela. Então Cancão, ele conseguia dizer uns versos desses e ao mesmo tempo ser aquele homem duro do sertão, né? Então, os jovens daqui, da capital, eles têm um pouco dessa visão que a poesia é algo, né, do homem do sertão, enquanto o rap, né, o funk é uma música de periferia, onde você pode, digamos assim, falar de tudo, né, no contexto. E quando eu fui fazer esse trabalho com esse meu amigo, eu disse, rapaz, a gente tem que mudar isso, então vamos trazer um pouco a poesia de cordel. Eles fazem a poesia e a gente musicaliza no formato de rap. Então esse meu amigo Sandro trazia as mesas de DJ, né? E a gente ficava procurando as bases do rap. E eles escreveram uma poesia, né? A gente escreveu, onde eles diziam assim, nos versos da poesia eu vou retirando o véu do que chama o preconceito sobre o rap com cordel, pois juntando as duas artes estou fazendo o meu papel. Usando essa mistura, eu vou falar de minha estrada, do que penso no futuro, dessa dura caminhada, das flores que vou plantar no percurso da jornada. Relatando minha vida, cheguei para te contar, ser humilde, persistir para a riqueza alcançar, e a riqueza que procuro vou agora te falar. Só quem veio da favela sabe o que é adrenalina, tem ladrão, tem largado, tem os passos, tem as minas, tem noiado, o comércio, tem tudo que contamina. Mas também tem família que te guia para a luz, tem amizade sincera que por bem só te conduz, tem o foco na escola e o pensamento em Jesus. Aí no final eles diziam assim, obrigado, professor, pela sua trajetória. Através de seu exemplo, teremos também vitória, pois somos protagonistas de nossa própria história. Né? Vê que maravilha, né? Aí a gente pegava aquelas bases de rap, né? E nos versos da poesia, eu vou retirando o véu do que chamo preconceito sobre o rap com cordel. E interessante que a poesia de cordel tem como musicar, porque como ela também vem da questão do repente, né? Então ela tem que ter um ritmo, por isso que ela tem uma quantidade de sílabas em cada verso. Cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas, né? Onde você conta e a tônica é sempre a sétima. Claro, tem outros gêneros, como o decassílabo, que são 10 versos com 10 sílabas, mas tem que ter um ritmo. Você não pode botar verso de mais e verso de menos quantidade de sílabas. Por isso que dá para musicar. Aí nós fizemos esse projeto Rap Cordel, foi um projeto maravilhoso. Até essa semana passada eu fui numa escola e convidei um desses meus alunos de 2017 para ir lá e cantar um pouco por meninos, né, que estavam começando e mostrar que o rap também é uma música de protesto, que é uma música que a gente pode colocar uma letra, né, como tem várias bandas, como cantores como Emicida, Racionais, Gabriel Pensador, que faz rap com contexto de falar alguma coisa, né, e não só por conta do ritmo ou colocar termos pejorativos que a gente está procurando evitar. É preocupante, né, o que eu escuto hoje assim de musicalidade, porque como eu trabalho com poesia, né, com esse contexto de musicalidade assim, a gente vê muita coisa hoje que é difícil, né? Então, quando eu vou para uma unidade prisional, por exemplo, ou para uma escola de bairros mais afastados assim, né, de comunidades, a musicalidade é difícil, né? E você entrar com poesia, principalmente porque a poesia, a gente acha que a poesia é algo divino, que os poetas estão no contexto de divino ou de acadêmicos, né? Aí, quando eu chego, a primeira coisa que eles dizem é, a gente sabe fazer poesia, não.
porque a poesia para nós sempre teve nesse sentido, né? Os poetas que a gente tem como referência é Vinícius Dumont, Cecília Meirelles, né? Clarice, Flor Bela Espanca, Rui Barbosa, né? Então, para a gente a poesia... Não, poeta eu não sou não, né? Igual os poetas, né? Então, quando eu chego nessas comunidades ou nas unidades prisionais, as primeiras coisas que eu escuto é justamente isso: nós não somos poetas. Então, a gente primeiro tem que quebrar esses estereótipos, mostrar que todos eles têm poesia, e eu vou entrar só com a regra da poesia. Como é que funciona esse cordel? E eles vão desenvolvendo a poesia que tem dentro deles. E o interessante disso, eu fui uma vez para um desses presídios, e tinha um rapaz chamado Cícero, e Cícero disse, depois das oficinas, Cícero disse: Edgar, eu também faço poesia lírica. Eu posso declamar uma poesia para você? Eu disse: claro, Cícero. Aí ele declamou uma poesia que está dentro desse livro aqui, ó, Nas Asas da Liberdade, que é o título do nosso encontro de hoje. E ele declamou uma poesia, eu queria falar para vocês, e depois eu queria explicar essa poesia. Foi a primeira poesia que eu botei no livro. A poesia é chamada Pedaços de um Acaso. E ele diz assim: possa ser que no acaso nasça um desejo, ao brilhar de cacos de vidro, sinto mil cortes, um prazer simples, a dor da flor da alma. Como se fosse no acaso. 4 beijos, um olhar doce e impiedoso. Se as 10 luzes do céu brilharem por um acaso, espero que abra os teus olhos e sinta o meu amor tocar os teus sentimentos. Ao respirar o teu perfume, comparado às flores do Vale das Sombras, eu imagino como seria o doce toque dos teus lábios, mesmo que seja apenas um sonho. Cícero Eduardo. Vê que maravilha, né? Essa poesia, Cícero Eduardo. Aí, quando Cícero me disse essa poesia, eu disse: rapaz, que poesia mal assombrada é essa, Cícero? De onde é que tu tirou isso, rapaz? Qual é a tua escolaridade? Ele disse: eu tenho a 5ª série. Aí eu disse: rapaz, e de onde é que saiu isso, hein, Cícero? Ele disse: rapaz, porque eu comprava muita apostila de filosofia. Aí eu ficava lendo as apostilas, e porque, né? Se as 10 luzes do céu brilharem por um acaso, espero que abra os teus olhos e sinta o meu amor tocar os teus sentimentos. Então tem umas coisinhas assim que tem, né? Comparado ao vale, às flores dos vales das sombras, né? Eu achei muito interessante. Só que Cícero, ele faz parte de um presídio que tem aqui, o HCTP, que é um presídio psiquiátrico, que ficava lá em Itamaracá e agora está em Abreu e Lima. Então, no contexto do Matuto, Cícero é meio doidinho, né? Cícero é meio doidinho, está preso. E aí você lembra muito a questão de Paulo Freire, né? Que Paulo Freire falava assim, né? Que a gente, o educador, no caso, ele não tem todo o conhecimento, né? Ele leva conhecimento, mas também recebe conhecimento, porque todo mundo tem algo para passar, né? Todo mundo tem algo. Então, quando a gente vai para fazer esses trabalhos, a gente não pode ir com a mente fechada em dizer assim: esse rapaz que está num presídio psiquiátrico, ele não tem capacidade de fazer uma poesia, porque ele tem 5ª série, né? Está na EJA ainda, nos anos iniciais da EJA, assim. Aí, de repente, o cara diz um verso desse, né? Então, você tem que estar atento a todas as manifestações poéticas e de bagagem que a pessoa traz. Então, nós fizemos esse livro Nas Asas da Liberdade, que é um livro que tem o presídio, o PIG, que é o presídio de Igaraçu, o HCTP, que é o psiquiatra, Barreto Campelo, a PAI, que é o presídio, né, que é semi-aberto, o CREED, que é o presídio da Polícia Militar, o PFAL, que é o presídio feminino de Abreu e Lima, e também fizemos também com o Cristo Liberta, que não é um presídio, mas é uma casa que recupera pessoas com dependência química, e também fizemos um trabalho no Recife, porque como eu sou professor técnico da Secretaria de Educação da Metronorte, eu tenho que atuar de Olinda até Itamaracá. E o Pejalbe, que faz parte do Aníbal Bruno, ele é do Recife, mas a convite de um agente lá, fui liberado e fiz um trabalho lá também. E nesse ano de 2021, 2022 já, nós lançamos esse livro aqui, é porque minha câmera está embaçada, Cotel em Cordel. Depois eu mando para vocês, que é um livro só do Cotel, que eu não tinha feito um trabalho no Cotel, e eu fui esse ano lá e falei com o agente Adelso, uma pessoa grande demais, e me liberou para que fizesse esse trabalho lá. O interessante assim, das unidades prisionais é porque é um local muito duro, né? É um local onde as pessoas que trabalham lá, pelo contexto, elas vão se tornando
não sei se a palavra é dura, mas vão ficando muito na razão do que estão fazendo. Por isso que é muito perigoso, assim, independente do trabalho que a gente faça, a gente não se acostumar com o que a gente está fazendo, né? Porque se você for um médico e você se acostuma com o que você está fazendo, o seu trabalho já não é mais o mesmo, né? Se você for um advogado, se você for um professor. Então, por isso que sempre a gente tem que perceber os detalhes. E em toda unidade prisional que eu vou, sempre tem um agente que ele tem uma visão diferente do sistema. E isso é maravilhoso, assim, porque quando eu vou, por exemplo, num presídio feito o Barreto Campelo, o Barreto Campelo ele é um presídio que ele é, digamos que ele é inapropriado para que você possa crescer como ser humano, assim, sabe? Eu acho que nós, como sociedade, nós temos uns defeitos muito grandes e um deles é a gente achar que tem que deletar o ser humano. Bota ele num canto e ele que se vire lá, né? Então, o Barreto Campelo, em termos de unidade prisional, ser um local para que essas pessoas possam ir lá e se reeducar, o Barreto Campelo não é um local muito apropriado para uma reeducação, né? A pessoa tem que se educar por ele mesmo. A escola é uma ferramenta que ajuda, a religião é outra, e quando eu vou levar poesia é para que a poesia também possa ser outra ferramenta, assim, né? Um grande poeta chamado Manuel Filó, ele escreveu assim: a prisão é sinistra, ingrata e feia. Do velório tem pouca diferença. Não conheço quem vá pedir licença para entrar nos portões de uma cadeia. Só à noite, depois que a lua alteia, se percebe sinais de claridade, uma sombra distante ofusca a grade, limitando o olhar do indeciso, uma gota de pranto molha o riso quando o preso recebe a liberdade, né? Uma gota de pranto molha o riso quando o preso recebe a liberdade. E lembrando disso, um dia desse eu estava conversando com o Rafael Lavarino, que também palestrante, né? Que é um grande escritor, e Rafael faz um trabalho na APAC, né? Que é um estilo de presídio que trabalha com educação, com trabalho, né? Com religiosidade. E uma vez Rafael me contou uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que uma vez levaram um preso, que era um preso um pouco, digamos assim, danado, né? Levaram lá para a PAC e disseram: oxe, esse cabo já fugiu no monte de canto. Se ele vier aqui para a PAC, e a segurança é mínima, assim, não vai durar muito tempo, não. E esse cara passou um bom tempo na PAC, né? E com bom comportamento, né? Porque eles têm a chave das celas, eles limpam tudo. E de repente esse cabo fugiu. E para espanto de todos da unidade, né? Porque, poxa, ele já estava bem melhor, assim, tal, participando das coisas, mas fugiu. E ficaram muito tristes, assim, né? Porque achavam que ele tinha mudado e tal. E depois de um tempo, assim, bate no portão da cadeia, assim, quando abre, é o cabo voltando, né? Aí disse: oxente, o que é que tu tá fazendo aqui? Ele disse: não, eu voltei. Aí disse: rapaz, mas como é que tu voltou? Aí ele disse uma frase assim, ele disse: porque ninguém foge do amor, né? Ninguém foge do amor. Foi dentro de uma unidade prisional que o cara encontrou o sentido do amor, né? Através do afeto, através do trabalho, através da educação, através da religiosidade. Isso é oportunidade, né? Isso é dignidade. Quando a gente dá dignidade para o ser humano, ele começa a ver a vida com outros olhos. E eu lembrei agora de um documentário chamado Humanos, onde um negro americano, ele pegou prisão perpétua porque ele matou uma mulher e o filho dessa mulher. E ele disse que na vida dele, o padrasto dele, quando batia nele, dizia assim: eu estou batendo em você porque eu te amo. Então ele associou o amor à violência. E quando ele cresceu, né, eu acho que ele teve alguma coisa com essa mulher, então ele matou a mulher e a criança. E ele disse que toda semana ia no presídio uma senhora, levava comida, levava roupa, ficava conversando com ele. E ele disse que foi numa unidade prisional que ele encontrou realmente o que era o amor através dessa senhora. E essa senhora, ela era mãe e avó da mulher e da criança que ele matou, né? Então, isso é o sentido do perdão. Isso é o perdão, né? Isso é o perdão. Então, ele disse, foi ali que ele encontrou realmente o que é o amor, né? E a gente vê, assim, esses exemplos, é maravilhoso, né? E perceber que o amor pode estar em qualquer local. Mas aí, diante do que eu já disse, vixe Maria, eu já falei demais, eu acho que eu já falei 1 hora aí. Então, diante do que eu já disse, quem quiser, levante a mão e vamos entrar no modelo de pergunta. Diga aí, mestre Antônio.
Edgar, eu tenho duas perguntas que eu vou transformar em uma. Eu fiquei interessado em te ouvir. O que mais nesse trabalho que você desenvolveu, o que mais te surpreendeu e o que mais você aprendeu? O que mais te surpreendeu e o que mais você aprendeu com todo esse trabalho? Eita, rapaz, agora foi difícil, viu, mestre? Porque, assim, o que mais me surpreendeu, primeiro porque quando eu recebi o convite, eu fiquei receoso, né? Porque a visão que eu tinha do presídio era a visão que todos nós que estamos do lado de fora temos, né? Pessoas criminosas, bandidos, que cometeram erros e têm que ser punidos pelo que fizeram, né? Que nós ainda somos do sistema punitivo e nós temos que punir esse pessoal e ali dentro, como diz o Matuto, a desgraceira, né? Foi isso que eu aprendi, né? O que me surpreendeu foi justamente chegar lá e encontrar pessoas, encontrar seres humanos que erraram, a maioria sabe que errou, mas que de certa forma, olha o gatinho de Helena ali, mas que de certa forma, claro, não todos, mas a maioria quer mudar o contexto, né? Então isso me surpreendeu muito, assim, sabe? E deixa eu baixar aqui, agora é meu celular. E isso me surpreendeu muito. E o que eu aprendi? Todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo, Antônio. Por exemplo, eu falei do perdão. Eu, eu vi esse documentário Humanos e um dia eu estava no Barreto Campelo e quando a gente fez a oficina, lançou o livro, aí eu pedi para que cada um declamasse a poesia que fez e falasse um pouco sobre a vida. E Fátima, que é a diretora da escola lá, Fátima disse, Edgar, eu queria falar Fátima é uma pessoa maravilhosa. E Fátima disse, eu queria falar uma coisa. Ela disse, diga aí, Fátima. Ela disse, olha, morava eu, minha irmã e minha sobrinha. Minha sobrinha tinha 18 anos e tal, e arrumou um namorado com 20 e poucos anos. E a gente viu nesse namorado aqueles cabras, né, assim, tal, que como a gente é mãe, né, tal, mas enfim, casou, teve 3 filhos com ele, só que um dia ele foi e matou minha filha, matou minha sobrinha, né, Fátima dizendo, filha da irmã dela. E brigaram, e ele esfaqueou e fugiu. E ela disse que, enfim, ficaram arrasadas, só que ela trabalha como diretora da escola e a irmã dela trabalha na empresa que faz a comida dos detentos, né? E estava ela, um belo dia, quando de repente chega, né, os agentes com novos presos, assim. E quem chegou lá? O sobrinho dela, né? Desculpa, o marido da sobrinha dela, né? Preso por outra coisa. Ela disse que quando viu o rapaz, desmaiou para um lado, a irmã dela queria matar o rapaz, enfim, ficou naquele negócio, mas o cara foi lá para a cela. E com o tempo, ela disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? Um dia ela tinha visto um sobrinho dela preso também. E ela disse que tratava o sobrinho dela muito bem. E ela disse, eu vou tratar esse rapaz do mesmo jeito que eu tratava meu sobrinho, porque ele também tem mãe. E se a mãe dele tivesse aqui, ela queria que ele fosse bem tratado. Então ela começou a tratar esse cara bem e arrumou até uma matrícula para ele estudar na escola. Só que ele, né, desconfiado e com a mente cheia de remorso, não ia para a escola. Mas ela disse que ficava vendo ele de longe olhar para a escola e olhar para ela, né? E ela disse que um dia ele adoeceu e foi para a enfermagem. E toda noite chegava para ele uma sopinha. E quem era que fazia essa sopa? A mãe da menina que ele matou, que trabalhava na cozinha. E ele dizia que não ia tomar a sopa não, porque ela tinha envenenado a sopa. E ela disse, não envenenei não, pode tomar, que eu quero que você fique vivo, quero que você pague pelo que você fez, mas não quero ser o mal não. E quando ela contou isso, eu disse, rapaz, isso é o significado de perdão, do perdão, né? Então a gente precisa ir nos Estados Unidos para ver um documentário, não. O perdão está do nosso lado. Então eu aprendo todo dia, Antônio, com uma coisa dessa. Eu escrevi uma poesia que eu digo assim, perdão não é esquecimento das ofensas cometidas, é sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas.
Perdão não é abraçar nem beijar o ofensor, é se apegar com Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida, ou levá-lo para casa dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele até o dia da partida. Perdão é observar os pensamentos do dia e se tiver negativo, mudar toda a sintonia para que no céu cinzento surja um sol de harmonia. Perdão é olhar a seca e não ver somente dor, se lembrar dos campos verdes que ali já teve cor, pois que no quadro de Deus só tem tinta de amor. Perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto erro, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva pelo um cheiro, um abraço. Em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar. Simples assim, meu irmão. Foi o que Jesus mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão. Então, essa poesia Perdão eu fiz Muito bonito. por conta dessa cena que eu vi, né? Então, o que eu aprendo todo dia. Todo dia que eu vou lá, tem uma poesia para sair, assim, sabe? Então, às vezes eu vou, pego o caderninho, vejo algumas coisas. Eu fui até no CREED, que é o da Polícia Militar, esses dias, eu não fiz a poesia, mas anotei, sabe? Porque eu estava vendo um cara assim, e ele estava lá, mas o olhar dele estava distante demais, sabe? Eu disse, rapaz, isso aí deu uma poesia grande demais, né? Um olhar vazio, mas cheio de coisa, né? Então, nem o vazio é vazio, né? Porque o vazio é cheio de coisa. E o olhar dele estava vazio, assim, distante, né? E vazio dali, mas cheio de coisas. Então, são pessoas que têm muito que rever da vida, mas que nós temos que dar uma oportunidade para que eles possam crescer como seres humanos. E eu lembrei até de uma frase de Mário Sérgio Cortella, quando vocês estavam falando, que ele diz assim, que nós não somos aquilo que erramos, né? Cortella falado, nós não somos aquilo que erramos. E tem eu não sei se é o Oponopono, que é uma tribo, que foi visto uma tribo, né? Não sei se era africana, que quando uma pessoa errava, eles colocavam a pessoa num círculo e em vez de punir, dizendo que a pessoa errou, falava para a pessoa virtudes dela, né? E isso é maravilhoso, né? Porque nós somos muito punitivos, né? Assim, qualquer coisa, a gente tira, por mais que a gente não assista, a gente tira pelos Big Brothers da vida, né? Quando uma pessoa erra, o mundo cai em cima, né? E hoje com essas questões de redes sociais, que a gente pode dizer sem medir palavras, né? Isso é muito cruel, né? Mas faz parte da nossa evolução. Alguma pergunta aí, pessoal? Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: em todos os presídios que você foi, Edgar, existia poetas? Eu acredito que sim. Eu estou me antecipando a sua resposta. Eu tenho a ideia que sim. Em todos, que foram vários, tinha um poeta. Sim, todos têm um poeta. Em todos, quer dizer, em todos tem poetas, mas tem uns que escreviam. Certo. Porque eu Nem costumo todos dizer o seguinte, escreviam, então. Mas tinha porque poetas, mas nem todos escreviam. isso, porque eu costumo dizer que meu trabalho é feito de Michelangelo. Michelangelo, quando ele via aquelas pedras de mármore assim, ele dizia: Davi está lá dentro, né? Uma das grandes obras de Michelangelo é Davi. Davi está lá dentro. O que é que eu faço? Eu só faço tirar o grosso do mármore para encontrar o Davi que está lá dentro, né? Então, quando eu vou para as unidades prisionais, é cheio de poeta. O que é que eu faço? Eu tenho só que lapidar. O que é que eu tenho que lapidar? Os preconceitos, os perdões que eles têm que dar, né? Porque a maioria são preconceituosos, então o homem não escreve poesia, né? Esse dia, quando eu fui lá no CREED, são policiais militares, né? Então, a maioria, até senhores, assim, que são aquelas pessoas duras, né? Do interior. Então, eles estavam falando sobre sensibilidade. E na mente deles, sensibilidade é você ser afeminado, né? No contexto do homem. Né? O homem hétero ser afeminado. Para eles, isso é a sensibilidade. E eu disse para eles assim, pessoal, isso não é sensibilidade. Sensibilidade é você
olhar para as coisas e perceber coisas que não se viam. Então, isso é a sensibilidade, né? É a percepção das coisas. E é muito interessante isso, né? Porque geralmente eles associam a poesia a isso. A pessoa que faz poesia é a pessoa sensível, né? A pessoa mais delicada, digamos assim, né? E graças a Deus que os tempos estão mudando e nós não precisamos mais, para mostrar a nossa masculinidade, né, o sermos homem, ter que ser duro, ter que ser bruto, né? Esse meu amigo Amário Poeta, uma vez eu estava dizendo, Amário, tu tem alguma poesia sobre saudade? Aí ele disse, tenho não, poeta, sobre saudade não. Ele disse, aí eu perguntei assim a eles, poeta, será que todo mundo já sentiu saudade? Ele disse, todo mundo já sentiu saudade. Aí eu disse, mas aquele cabo que é duro feito pedra, já sentiu saudade? Aí a Mar disse, nem que seja da pedra, mas ele já sentiu saudade, né? Eu achei maravilhoso demais isso. Porque grandes poetas escreveram sobre saudade, né? Um poeta chamado Antônio Pereira, que é conhecido como poeta da saudade, ele escreveu assim, saudade é um parafuso que quando na rosca cai, só entra se for torcendo, pois que batendo não vai, mas quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Vê? Isso é que é saudade, né? E o poeta Pinto do Monteiro, poeta grande demais, poeta Pinto, disse assim, saudade é uma palavra que conheço desde criança. Saudade e amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. Saudade só é... Aí eu, na minha pequenez, assim, eu escrevi, a saudade é teimosia que insiste em não partir, se mete no meio da gente, querendo nos consumir. Quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá falsa esperança, ri da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa mente, que é chamada de lembrança. Deixa sempre sua herança, mesmo depois de morrer, um perfume pelo vento, e ela volta a viver. Detalhes tão pequeninos para a saudade renascer. Impossível não se ter na nossa curta jornada, para quem vive na cidade, numa ilha isolada, vai sentir da mesma forma no percurso da estrada. É doença inacabada que vai além da partida. Não existe medicina que cure essa ferida. Se aloja no coração, fazendo dele guarida. Deixa a mente entorpecida, jurando ser a verdade. Um ébrio pela calçada é parte dessa saudade. Cada louco alucinado vive nessa insanidade. É estranha essa saudade e a vontade de esquecer. Um eterno antagonismo, como a morte e o viver. Pode até sentir os dois, mas não pode escolher. Ver um ente padecer, partindo o que é seu, depois arrumar o quarto do filho que já morreu, é saudade angustiante de tudo que não viveu. Se você já se esqueceu de um amor que foi verdade, a saudade no instante vem trazer para ter saudade, pois para ela não existe nem o tempo nem a idade. Decifrar o que é saudade não é coisa impossível, entender é outro caso, nesse caso incompreensível. A saudade na essência faz parte do invisível. Sentimento divisível, era o inferno, era o céu, feliz daquele que sabe entender o seu papel, e foi por não entender que eu fiz esse cordel. E nessa dúvida cruel, meu peito se contrai, então lançou a pergunta que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? Saudade. Respondi, Antônio, eu acho. Ótimo, boa. Muito bom, Edgar. Valeu mesmo. Estamos aqui escutando a poesia num domingo desse de sol maravilhoso. Pelo menos choveu. Já passou a chuva, agora está um sol. Escutando poesia aqui, estou achando, pelo menos estou achando maravilhoso. Agora tem a pergunta de Bárbara e de José Fiorido. Primeiro, Bárbara, quer falar? Bárbara, pronto, Bárbara, diga. Ela tá com problema de abrir o áudio. Eu acho que ela não está conseguindo abrir o áudio no celular. Tu vem para cá, Bárbara, e pergunta aqui mesmo. Deixa a Fiorido falar, então. Vem para cá Edgar, e pergunta. Pode, Fiorido, pode falar. Edgar, estou encantado com a sua poesia. Na verdade, eu só sei um sonetozinho. Eu só não queria. Obviamente, eu vou declamar, porque eu não vou tirar seu brilho nunca. Eu tenho que reencarnar as 10 vezes. Mas saudade, palavra doce que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse o espinho beijando a flor. Mas eu não queria falar de saudade, eu queria falar da pergunta que o companheiro, o dirigente, me faz com relação à sensibilidade. O presídio é um espaço que aprisiona o corpo, mas não aprisiona a alma. Então, o indivíduo fica contido em cima das 6 paredes, as paredes laterais, a de cima, a de baixo, a da frente, mas ele não aprisiona a alma. E uma das coisas que eu mais percebi nesse aprendizado que o companheiro faz, porque a pergunta foi: o que você mais aprendeu no presídio? Eu nunca vi tanto médio junto.
Porque exatamente porque estando aprisionado o corpo, a expansão do corpo espiritual se dá, e com quantas vezes as almas embrutecidas lá permanecem, mas quando a gente estimula a sensibilidade dela, revelam-se médiums em alto potencial. E é exatamente o papel de direcionar essa mediunidade desequilibrada, mas que ela se dá pela expansão natural do corpo espiritual, é que está o papel da gente evangelizar a alma que, contida, agora está muito mais apta a aprender. E eu convivo em presídios há 20 anos, 2 a 3 vezes por semana. Eu tenho contato direto com as pessoas. Eu sou PM, eu sou coronel da Polícia Militar. E eu já comandei rebeliões, diversas rebeliões, e trabalhei 30 anos no choque. Eu sou homem de embate. Eu me embruteci de tal ordem que eu virei um criminoso. Eu costumo dizer para os caras lá que me escutam que se eu me fosse pendurado do pau de arara, eu contaria muitas coisas. Felizmente, eu não fui apanhado. Mas eu mudei um monte de conceito, como a pena de morte, eu mudei a questão do tratamento penal. Hoje eu uso a expressão tratamento penal, hoje eu uso pedagogia da pena. Hoje eu penso que o presídio deve ser uma escola diferenciada, mas eu aprendi a ser sensível, meu amigo. Nos 30 anos de escola militar e a vida profissional, eu nunca aprendi tanto quando visitando o presídio 2 a 3 vezes por semana. Portanto, eu respondo essa pergunta com o meu aprendizado pessoal. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Ainda estou longe daquilo de ter a sensibilidade do poeta. Mas eu posso afirmar a você que eu aprendi a ser a pessoa melhor com o meu cachorro, com a minha esposa, com os meus filhos e com as pessoas que circulam em volta de mim. Porque a gente pensa que vai ao presídio para orientar o preso, na verdade você vai aprender com eles, porque quando você vê a alma humana colocada naquela situação, não tem como o coração não se tocar. Não tem como o sentimento não falar. Não tem como, na verdade, a gente abrir o pensamento da gente e dizer assim, meu Deus, em que experiência eu já fiz e que experiência as pessoas já fizeram para viver esse momento daí. Então, eu fico muito feliz de ver esse modo seu encantador, porque uma das coisas que eu busco na levada a mensagem espírita, muito bem aceita nos presídios, inclusive os livros espíritas, é a metodologia de fazer essa coisa ficar leve. Como levar uma mensagem leve, que não seja acusadora, que seja consoladora, que seja inspiradora, não para passar a mão na cabeça de quem cometeu o delito, mas para chamá-lo à razão e dizer assim, vamos pensar, porque tem um mundo novo lá fora. Então, foi isso que eu aprendi, meu amigo. Bom demais, Zé. E assim, você se abrir para isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, todos nós fazemos algumas coisas que a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que eu faço um negócio desse? Um dia desse eu estava falando com uma amiga que é psicóloga, eu digo, rapaz, como é que eu fazia um negócio desse? Ela disse, faz quanto tempo que fez isso? Eu digo, há 5 anos. Ela disse, pronto, o Edgar de hoje não é o Edgar de 5 anos atrás, e nem vai ser o Edgar de 5 anos na frente, né? Então, assim, às vezes a gente se pune muito por uns erros cometidos, e o interessante de tudo isso, né, como tem uma frasinha que diz assim, Deus permite a manifestação do mal para que o bem prevaleça, né? Deus permite a manifestação do mal, né? Não é o mal em si, porque na verdade é ignorância, né? Quando a gente faz algumas coisas, a gente diz, rapaz, como é que eu fiz isso? Ignorância espiritual, né? Porque está faltando a gente evoluir e perceber algumas coisas. E diante disso que o Zé estava falando, eu estava pensando aqui, dizendo assim, poxa, como a gente não deve julgar as pessoas, né? Porque cada um tem um formato de ver as coisas. Né? Por exemplo, hoje, o Edgar de hoje, quando eu estou muito aperreado, digamos assim, eu silencio, eu me deito na minha redinha, eu escrevo uma poesia, né, para ver se surge oportunidades para que eu saia disso. Só que tem pessoa que fica nervosa, né? E vai logo brigar e não sei o quê. Então, são formas da pessoa colocar algo para fora, né? Cada um tem seu formato.
E eu estava esses dias no Cotel, fazendo trabalho, e esse livro do Cotel que eu mostrei a vocês, esse aqui, ele tem um depoimento do preso e tem uma poesia dele. E tem um rapaz lá chamado Roberto. Aí Roberto disse, Edgar, é porque eu também não gosto de saber o que foi que eles fizeram, não. Mas Roberto disse, Edgar, deixa eu contar um pouco aqui minha história. Vê, eu estava em casa, eu, minha esposa e 2 filhos pequenos que a gente tem. E eu e meu irmão, a gente começou a vender água mineral e gás aqui perto de casa. E a gente tinha 8 botijão de água e 2 de gás. Então a gente tinha que vender e repor, né? Porque a gente estava começando. Só que meu irmão foi na comunidade, quando chegou lá, o cara pegou, quebrou 4 garrafões dele de água mineral. O caba da boca lá, quebrou 4 garrafões. Meu irmão ficou arretado, foi lá, e o caba foi e matou meu irmão. Aí eu fiquei muito revoltado, tal, não sei o quê, mas enfim, deixei para lá. Aí uma noite eu estava em casa, eu, a mulher e os 2 meninos, assim, e meus meninos com fome, sem ter o que comer. E eu abri a geladeira, ele disse para mim, eu abri a geladeira, de gado não tinha uma cabeça de alho. Eu achei engraçado esse formato dele dizer, não tinha uma cabeça de alho. E quando eu abri minha carteira, tinha R$1,65. Ele disse, eu não esqueço mais, tinha R$1,65. Aí minha mulher pegou um pouquinho de leite que tinha, bem pouquinho, botou na água, deu para o menino. Aí o menino ficou muito ralo, aí o menino foi e vomitou. Ele disse que ficou tão desesperado que ele saiu de casa assim e fez uma besteira. Ele também não disse o que fez, mas enfim, foi preso. Ele disse, Edgar, eu queria sair daqui, queria mudar a minha vida, ter meus 2 filhos lá, não sei o quê. Aí eu disse, mestre, essa sua história é massa, né? Eu queria que você começasse a escrever e transformasse isso num livro, rapaz. Já imaginou? Daqui a uns 5 anos eu passar numa banca de revista, tá lá seu livro. Eu já tenho até o título do livro. Aí ele disse, qual é o título do livro? Eu disse, R$1,65, rapaz. Vê que título maravilhoso. Todo mundo vai comprar para saber o que danado é R$1,65. R$1,65 é o dinheiro que você tinha para sua mudança, rapaz. Aí ele contou a história dele e ele escreveu a poesia, né, no livro dele. Ele escreveu assim, uma parte da jornada, mas seguindo com afinco, foi com 1,65 que me perdi na virada. Porém, não encontrei nada, fui em busca de nascer no mundo, a retroceder, do começo à partida, na arte da nossa vida. Temos que saber viver. Ele fez essa poesia aqui. Então, através de uma história dessa, então, se eu, por acaso, eu tivesse em casa com R$1,65, meus filhos não tivessem com o que comer, eu ligava para minha irmã mandava um dinheiro, né? Ligava para um amigo ajudava, né? Mas tem pessoas e tem momentos que essa pessoa não tem nada, né? E além de não ter nada, ela não teve uma bagagem social, que no contexto de família, né? Que dissesse, independente disso, você pode não ter nada, mas não é para você tirar dos outros, né? Eu lembro que quando eu morei em Brasília, na década de 80, com minha mãe e meu pai viajava muito, e minha mãe que tinha que suprir as necessidades da casa, e nem sempre ela tinha, assim, né? Porque naquela época não tinha como mandar os dinheiros, assim como se manda hoje, um Pix, né? E meu pai, que era muito, digamos assim, desleixado, para não dizer outras coisas, passava muito tempo sem mandar dinheiro para a gente, e minha mãe tinha que se virar com o que ela podia e tal. E muitas vezes passei fome, assim. Mas minha mãe sempre me disse assim, meu filho, você não pode mexer no que não é seu, né? E eu lembro que às vezes eu brincava com machixe, mas machixe só dá para brincar um dia, porque no outro tá murcho, né? Então eu pegava um machixe, ele tinha um rabinho assim, eu botava 4 palitos, pegava um menorzinho, fazia a cabeça, virava um boi, um cachorrinho ali, eu brincava no outro dia, meu brinquedo já tinha se acabado. E uma vez eu passei assim, lembro ainda, e tinha uma casa, tinha um portão assim, tinha um monte de brinquedos do menino da casa, assim. E dava para minha mão pegar esses brinquedos, assim. E quando eu fui botar a mão assim, eu me lembrei de minha mãe, né? Minha mãe era tipo um deus, ela estava em todo canto, ela era onipresente. E eu me lembrei de minha mãe, assim, como ela dizendo assim, mas isso aí não é seu, não. Aí também emocionei agora. Mas essas pessoas que estão lá, o pai está preso também, né? A mãe está embriagada em casa.
Então, qual é a estrutura que a gente tem para que a gente possa dizer assim, né? O nosso Deus aqui dizer, ei, isso aí não é seu. Né? Então, eles não têm essa estrutura. Então, foi por isso que também eu escrevi Manhinha. Vou restar para vocês, viu? Lembrei dela agora. E eu digo assim, Manhinha, eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. Quando você foi embora, partir na mesma hora, um pedacinho de mim, bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo, trago rosas lá no mato e te encho de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar, vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar do seu lado, eu vou estar antes que a senhora note. Declaro minha mãezinha, não vou mais lá perrear. Tomar banho de riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro, não faço mais não. E quando contigo andar, prometo não vou soltar mais nunca de tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho, lava os pratos do almoço, de manhã eu corto o capim, dou comida para a galinha quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, boto o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato, manda a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando um dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito paim que um dia nos deixou numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, sentada na cozinha, desbuiando feijão. E quando em casa chegar do trabalho, eu vou te dar um cheiro no coração. Mãe, eu não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero a minha caminha. Suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando o meu lençol cair, não quero nem me bulir, deixa que a senhora apanha. Pede para papai do céu para a senhora voltar. Se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso uma frase bem bonitinha. E vou pro céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar, manhã. Então eu fiz para ela, por esse desenho. Mas aí, pessoal... Muito bonito. 10 segundinhos aqui, porque meu notebook vai descarregar. Deixa eu pegar o carregador aqui. Peraí, viu? Vocês ficam comentando aí. Ok. José Carlos. Fiorito colocou ali, acho que o Edgar se alimenta de poesia, respira poesia e toma banho de poesias, né, Fiorito? E ainda dá um banho na gente. E dá um banho na gente ainda de poesia. Bem complementado, valeu. O cara é show, velho. Muito bom, emocionante essa manhã Fiorito, agora. a gente quer te convidar para daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, quando o Edgar estiver concluindo, para você falar assim, bem rapidamente do teu trabalho também, só para dar um gostinho, para a gente ficar esperando o nosso próximo encontro também com você. Pode ser? Helena quer falar também. Helena, Claro, tá na vez aí. Eu quero falar também. Estou esperando Edgar voltar, que eu estou na vez. É verdade. Bárbara e Helena estão na vez. Depois eu quero falar. Vamos pela vez aqui. Bárbara vai falar e depois Helena. Edgar, eu disse a vocês que eu comecei amanhã sentindo dor, né? Mas eu estou te ouvindo aqui e a dor já, a dor já passou. Eu já fiquei boa, de tanta poesia boa, de tanta coisa bonita, dessa oportunidade da gente parar para pensar nesses nossos irmãos que estão ali esquecidos, né? Que por muitos, pela sociedade, muitas vezes pelas próprias famílias, que inclusive não são eleitores, né? E aí é uma parcela assim que os políticos não têm interesse, né, em pensar muito, porque eles não têm o que oferecer aos políticos também. Eu queria te dizer, eu fui ensinada, eu não sei se isso está certo, está errado. Peço a vocês mais experientes que me orientem. Mas me disseram assim uma vez, olha, não é bom estar elogiando muitas pessoas, não, porque isso faz o ego aumentar, né? Isso atrapalha ela, porque deixa ela menos humilde e tal. Mas eu gosto de fazer o que vem no coração. E eu queria dizer, Edgar, que não é para aumentar seu ego, por favor, né? Não quero lhe atrapalhar nesse sentido, mas eu quero dizer que eu sou uma fã sua. Corri, para pegar aqui essa camisa,
né? Linda. Lê aqui para mim, Tião, por favor. Gratidão pelo adverso, pois nem tudo é só amor. Perdoe quem te feriu, seja grato até na dor. Vou mostrar aqui, ó. Dá para ver aqui. Poeta de Diniz. Pronto, aí tá certo, fã-clube. Mas olha, Bárbara, esse negócio de elogio é muito interessante. Uma vez eu estava em Campina Grande e eu tenho uns amigos lá, aí é um casal e tal. Aí eu dei uma camisa para cada um e eles têm um filhinho pequeno, eu levei uma camisa também para o filho deles lá. E eu disse, ó, meu fã-clube está crescendo, tem 3 já, né? Aí postei uma foto e disse meu fã-clube. Aí, como eu disse, na rede social, o cara disse o que quer. Aí um cara que eu conheço também, aí veio comentar na foto, porque podia ter ido lá no meu WhatsApp, que ele tem um WhatsApp, eu podia ir no WhatsApp, mas foi lá na foto e disse, você como espírita não pode ter fã-clube não, porque a gente faz isso pela caridade, não sei o quê. Aí eu fui no WhatsApp, liguei para ele e disse, mestre, primeiro você pegou o bonde andando, né? Eu disse fã-clube porque são meus amigos e estava tirando onda, né? Porque, querendo ou não, eu sou um artista, né? Eu trabalho com arte, então eu sou artista. E que eu até não gostava desse nome. Não sou artista, não. Aí o cara disse, sim, mas tu não trabalha com arte? Eu disse, trabalho. Então quem trabalha com arte é artista, rapaz. Aí eu disse, pô, é mesmo, né? Aí eu disse para ele, olha, isso foi uma brincadeira, rapaz. E outra coisa, mestre, quem tem que se preocupar com a questão de vaidade sou eu. Então, se eu tiver pessoas que digam, pô, Edgar, teu trabalho é maravilhoso, bicho, tua poesia é massa, não sei o quê, não sei o quê. Isso é bom demais, rapaz, isso é um elogio. Quem tem que se preocupar? Como receber isso sou eu. Então, não se preocupe, não, deixa eu receber do jeito que é para receber. Mas eu vejo isso assim como uma forma de... Quem já imaginou, assim, todo dia eu trabalhando em questões de presídio, fazendo livros, escrevendo poesia. Aí não tem uma pessoa que diga, Edgar, tua poesia é massa, viu? Isso é um desestímulo do caramba, Pois rapaz. é. Eu queria dizer isso. Eu queria, assim, pedir desculpa, né? Porque eu vou ter que fazer você se exercitar para no seu ego, né? Mas, assim, te parabenizar mesmo pelo trabalho, te agradecer mais uma vez por tu estar aqui, dizer que eu respeito muito o teu trabalho, que eu quero dizer isso como uma forma de incentivo mesmo, para que continue, né? Como uma forma de carinho, né? Para te dar uma energia, um impulso para que tu continue. Inclusive, gostaria também depois, a AGE, né? Eu falo agora em nome da AGE, a gente quer fazer um sorteio, e aí eu preciso saber se você tem disponível aí de um livro As Asas da Liberdade, né? Que é o tema do nosso estudo de hoje, e esse que tu mostrou, que eu ainda não conheço. Né? Se você tiver disponível aí, a gente faz um sorteio aqui com quem está aqui no estudo hoje, antes de acabar, né? E eu quero dizer que eu tenho um bocado de coisinha de Edgar aqui, ó, e de vez em quando eu estou lendo. Inclusive, eu tenho o Asas da Liberdade, que eu passei a semana com ele no carro, porque toda vez que eu tinha a oportunidade de parar em algum lugar, eu abri uma folhinha para ler e marquei umas lá que eu queria ler aqui e acabei esquecendo lá no carro o livro. Mas se você quiser abrir aí e ler para a gente uma das poesias do pessoal lá que você acha mais bonita, faça desse prazer para a gente também, tá bom? Vou abrir beijão, também. Edgar, e vamos fazer esse sorteio aí. Vamos, mas antes da pergunta, deixa eu explicar porque eu não me envaideço com esse trabalho que eu faço nas unidades prisionais. Porque esse trabalho, na verdade, não é um privilégio, não. É um pagamento das coisas que eu fiz troncha. Aí Deus está me dando a oportunidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez eu não tenha dito. Eu quase não digo isso. É muito raro. Uma vez, antes de fazer esse trabalho nas unidades prisionais, nem pensava nisso, eu tive um sonho. E esse sonho era o seguinte. Eu estava numa unidade prisional, eu era uma mulher e tinha um filho. E estava preso com esse filho. E, de repente, teve uma rebelião na unidade prisional. Então, eu peguei a criança e corri para o banheiro. E, nesse banheiro, ele era dividido, como banheiro de shopping, assim. E eu entrei num desses boxes e fiquei com a criança lá, a criança chorando e eu escutando a zoada no presídio. De repente, veio um monte de mulher, assim. Elas arrombam a porta, pegam a minha criança, fecham a porta e eu só vejo elas batendo com os madeiras, me prendendo dentro dessa parte. E eu gritando, desesperado, e elas levaram minha criança. E nisso eu acordei desesperado, né? Quando eu acordei, eu fiquei pensando, rapaz, por que danado eu pensei nisso, hein? Aí fiquei procurando no meu dia para ver se tinha alguma coisa relacionada e não consegui achar.
Enfim, esse sonho ficou comigo, sem eu saber, né? E de vez em quando eu lembrava e tal. Aí eu recebi o convite da unidade prisional e me veio esse sonho, né? Eu disse, rapaz, eu não tenho coragem de ir para o presídio, não, principalmente aquele sonho mal assombrado que eu tive. Aí, antes de eu dizer sim ou não, eu fui para o centro, né? O Seara de Deus, que é no Janga, que eu frequento, que é onde eu trabalho. E eu fui nesse dia, eu disse, não, hoje eu não quero ir para a mesa, não, eu quero assistir a palestra. Aí fui lá para trás, porque quando eu vou, eu fico por lá e quando Mário Jorge, que é o diretor, me vê, eu digo, vem embora para cá, dizer uma pressa. Né? Eu disse, não, vou me esconder lá atrás. Fiquei lá atrás e assisti na palestra. E a palestra não falava nem disso, mas eu escutei uma voz interior, que eu chamo de inspiração, porque eu não escuto nem vejo nada, mas de vez em quando vem uma vozinha, e essa vozinha me disse assim, quem disse para você que você era a mulher que estava com a filha dentro do banheiro? Aí eu, oxê, por quê? Porque a gente sempre pensa que a gente é a vítima da situação. Porque, na verdade, eu não era a mulher com a filha. Na verdade, eu era uma das mulheres que estava fora e peguei a criança da mulher que estava lá dentro. Né? E eu fiquei, poxa, é interessante demais. Então, na verdade, quando eu vou para a unidade prisional, não é porque eu sou o bonzinho da situação. Não. É porque Deus disse assim, diga, ó, é o seguinte, é aquele filme, aquele desenho animado que tem, né? Do cara que canta jazz, né? Ele morre, né? Que é Soul, né? Uma animação da Disney Soul. Você tem uma missão e um propósito para voltar para a Terra, né? Sua missão é ser poeta, educador, seu propósito é você que escolhe aí o propósito, né? Você pode tem vários formatos. Então Deus me deu o dom de ser educador, o dom de ser poeta, ou a missão, como a gente queira, para que eu faça algum trabalho nas unidades prisionais. Aí eu acho que eu estava lá na fila e disse, não, para a unidade prisional não vou não. Aí Deus disse, eu não estou te mandando como preso não, rapaz. Estou te mandando para tu fazer um trabalho com eles. Aí eu disse, então assim é melhor, né? Então assim é mais fácil. Então quando eu faço esse trabalho nas unidades prisionais, de certa forma, eu tentando me redimir de algumas coisas cometidas, né? Que por mais que não esteja na lembrança, mas que eu tenho que ir. Deus, como é Deus, é bom o tempo todo. Inclusive, Edgar, eu até lamento, eu não sei por que Salomão não pôde participar hoje, alguma razão importante foi porque ele é muito presente. Salomão é nosso ex-presidente, né? E ele é muito presente aqui, está sempre aqui alguma coisa importante houve e que ele não pôde participar. Mas ele tem um desejo, ele já externou várias vezes que ele tem um desejo que a AGE faça algum trabalho nesse sentido, né? Relacionado com os presídios. E aí, de repente, né, esteja chegando o momento da gente colocar essa ideia que vinha, né, em Salomão em prática. Não sei, vamos aí conversando com você, com o Fiorido, para nos ajudar, para a gente desenvolver também esse braço na AGE, né, que é o interesse nosso, total nosso, de colaborar com isso e de fazer trabalhos como esses. Aí eu realmente vou contar com você, com o Fiorido, que eu sei que daqui a pouco vai falar também para a gente, e vai poder nos orientar muito, assim, para a gente começar a se organizar, se estruturar, né, para conseguir fazer e colocar em prática aí esse desejo antigo do nosso ex-presidente, né, que se tivesse aqui, com certeza já teria falado também. Mas vamos lá. Porque é justamente isso. Hoje esse trabalho eu consigo fazer pela secretaria. Só que quando é para publicar os livros, a secretaria ela não tem não é que ela não tenha um dinheiro, ela não existe uma verba específica para a produção de livros. Não existe essa verba. Então, o que é que eu tenho que fazer? O primeiro livro eu consegui 2 parceiros, que é o Porto Social, aqui no Recife, consegui Fernanda Pessoa, que é do curso de redação Fernanda Pessoa. Esse do Cotel eu não consegui recurso nenhum, mas tinha um dos reeducandos lá que disse, Edgar, eu tenho um amigo que tem uma gráfica, e se você quiser ele pode imprimir as capas para você. Então ele imprimiu 100 capas para mim. Aí eu tenho um amigo que é de um centro lá de... Poxa, eu não lembro onde a cidade agora, não sei se é Barreiro, enfim, que ele faz livros para o centro. E eu disse, rapaz, como é que tu faz os livros? Aí ele me mandou um tutorialzinho pelo YouTube, e eu
aprendi a fazer os livros. No caso, esse livro aqui, os dois livros, foi eu que fiz materialmente. Aquele livro que você tem, foi eu que fiz materialmente. Então, como é que eu faço? Eu imprimo as folhas. Agora, porque dá trabalho demais, eu não tenho mais tempo para estar fazendo isso. Mas o que é que eu faço? Eu imprimo o miolo do livro. Aí eu fiz um negócio de madeira assim, onde eu boto todas as folhas impressas, aí passo cola, depois passo um tecido que eu aprendi que tem. Depois eu separo todos os livros. Aí eu fiz uma campanha, uma amiga minha me deu uma guilhotina grande assim, e depois eu corto todos os livros assim, aparando, e boto nas capas, colo nas capas. Vê, mas dá um trabalho esse negócio, né? Mas deu para fazer os livros do pessoal, né? Porque como eu não tinha verba, eu disse, pô, o que é que eu faço, né? Eu vou ter que fazer. Aí fiz esses livros. Mas como eu quero fazer mais trabalhos, então quando eu terminar num presídio, eu já quero lançar os livros dele, porque às vezes eu passo um mês e pouco, procurando de onde ter dinheiro, de verba, de tempo para fazer isso. E se eu levar para uma editora, 100 livros, eles cobram um pouco mais caro, né? Porque eles cobram mais barato quando é 500 e tal. Ana disse aqui, a UFPE tem um editor, ele pode editar lá. Vê, quem foi que disse mesmo? Ana, foi Ana? Ana, é o seguinte, eu fui para um evento, onde eu apresentei esses livros lá no evento, e teve uma pessoa da universidade, que era uma pessoa de um cargo bom lá, que disse, na hora, disse, Edgar, não se preocupe, a UFPE vai fazer esses livros. Só que tem uma coisa comigo que eu não sei se é bom ou é ruim. Eu só sei pedir uma vez. Eu não sei ficar pedindo. Aí eu pedi uma vez. Aí a pessoa disse, não, Edgar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, eu não tenho como. Toda unidade prisional que eu for, fizer um livro e ter esse moído para editar um livro e publicar, eu não tenho como fazer isso. Então eu prefiro correr atrás de que ficar pedindo, você tem que vir aqui, tem que falar com alguém, alguém vai fazer um documento, vai passar para outro, vai passar. Eita, rapaz, é muita coisa para fazer isso, né? Principalmente que é uma ação rápida. Edgar, eu sou boa nesse moído, viu? Conte comigo. Pronto. Que eu vou no moído. Pronto. Então, eu vou dizer assim, Bárbara, terminei minha oficina no Cotel. Pronto, estou precisando. Manda aí. Acha alguém que patrocine ou acha alguém que edita esse negócio que a gente mete pronto. Edgar, tem Helena que quer falar aqui também. Diz, Helena. Eu vou falar primeiro com o senhor Fiorido e depois eu faço minha pergunta para você, Edgar. Senhor Fiorido, é um prazer lhe conhecer, tenho conhecimento do seu trabalho, que admiro muito. Então, assim, foi uma surpresa ver o senhor aqui. Fico muito feliz que o senhor tenha vindo, né? Colaborar conosco de alguma forma, explicar melhor o seu trabalho, que eu acho incrível. Eu acho que devia ser expandido para o Brasil inteiro, né? E com a ajuda das artes, com a ajuda do movimento espírita, o que seja. Eu acho incrível. Então, eu vou elogiar mesmo, minha gente. Eu acho que as pessoas precisam ser elogiadas, porque isso é um incentivo. Como você disse, Edgar, cada um faz alguma coisa com isso aí. O problema é seu, se vai subir a cabeça, né? Então, assim, o senhor está de parabéns, como Edgar também. E seu trabalho é incrível, é muito importante, porque ele dá resultados, né? E eu acho, assim, que os erros que o senhor disse que cometeu aí, eu acho que foram eles que levaram o senhor a esse estágio que o senhor está hoje, se encontra, né, nesse trabalho que conseguiu implantar e é muito bem sucedido. É no Espírito Santo, né, se eu não estiver enganada. Então, era isso. Parabéns. E muito obrigada por estar aqui fazendo parte do nosso pequeno estudo, da nossa pequena conversa no dia de hoje. Poeta Edgar, é o seguinte, a minha pergunta é assim, como é que você é recebido no sistema prisional? Assim, há um estranhamento, ou houve um estranhamento, hoje mais não, porque você já está há um certo tempo fazendo isso, assim, não só pela população carcerária, aqueles que estão lá apenados, mas assim, pelos dirigentes, né? Tem policiais, tem os agentes, e assim, como é que seu trabalho foi recebido, ou ainda hoje é recebido, é visto? Há uma cooperação dentro lá dessas instituições? Como é que foi isso?
Como eu vou pela Secretaria de Educação, digamos Isso. que tem que receber. Tem que receber, né? Sim, sim. Meu trabalho é mais bem visto pelos reeducandos do que pelos próprios policiais penais, né, hoje. Porque quando eu entro na unidade prisional, é um professor que veio ensinar poesia. Veio ensinar poesia para um monte de bandido que não tem futuro. Então, na visão deles é essa. Esse cara vem enxugar gelo aqui. Então, a visão, não generalizando, né? Mas essa é a visão. Quando eu vou para a sala de aula, né, nas unidades que tem escola, quando eu vou para a sala de aula, é um professor que está vindo, que é poeta, que veio para nos ajudar na remissão pela leitura, né, que eu trabalho junto com o pessoal da remissão, e que, de certa forma, veio nos ajudar na remissão pela leitura e está nos trazendo uma novidade que eu acho que eu não vou conseguir aprender, que é poesia. Depois que as poesias saem, eles conseguem perceber que são poetas. Então, eu acho que não existe para mim uma gratificação maior do que, por exemplo, quando eu fui entregar esse livro lá no Cotel e tinha um cara que acho que ele tinha uns 60 e poucos anos, tal, e ele pegou o livro assim, ficou olhando para o livro e os olhos dele cheios de lágrimas, assim, ele abriu o livro e a poesia dele estava lá, e eu disse, declame sua poesia, ele foi e declamou a poesia dele. Então, meu trabalho é um trabalho muito simples, mas que contém subjetividades e entrelinhas que são maravilhosas, assim, que eu não tenho ainda a percepção do significado desse trabalho que eu faço. Uma vez eu fui para um centro e no centro disse que eu não entendia ainda a proporção do meu trabalho, que quando eu passava em alguns corredores e tinha preso de um lado e do outro, e eles me reconheciam, poeta, professor, das outras unidades e tal. Ele disse que quando eu passava ali no corredor, eu estava emanando energia positiva para aquele povo todinho ali, que não era só na sala de aula. Então, ele disse, Edgar, quando tu passa e tu fica falando todo mundo ali, poeta, e aí, mestre, que eu fico falando com eles, ali já tanto estava sendo feito o trabalho. Então, de certa forma, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, né? E o interessante disso tudo, assim, é porque a gente falando da questão do elogio, o elogio é importante demais e muito significante, porque ele me fortalece diante dos nãos que eu levo, entendeu? Então, há uma semana atrás, eu me encontrei com várias mulheres que têm um projeto, todo o Brasil, projeto de empoderamento feminino. E essa minha amiga me levou para conversar com ela, que ela é a presidente, para falar sobre esse meu trabalho nas unidades femininas, para que, de certa forma, tivesse o apoio delas. Rapaz, essa mulher, ela falou comigo, assim, que eu saí de lá rasteiro, assim. Que ela primeiro me disse assim, Edgar, e qual a importância desse teu trabalho? Eu fui explicar a importância desse trabalho. Mas ela disse, sim, mas para que serve para a gente? Aí eu fui dizer para que servia. Aí ela disse, sim, mas por que você acha que uma empresa vai dizer assim, eu quero minha marca num negócio desse? E ela falando assim, teve um momento assim que eu silenciei, assim, porque como quem diz assim, o que você disser não vai adiantar não. Porque ela é de marketing, ela é de outro processo. E quando saí de lá, eu fiquei pensando assim, meu amigo, rapaz, o que essa mulher me disse agora, se eu fosse outro cabo, eu tinha dito umas coisas com ela, né? Mas o silêncio me foi maior, assim, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aquele negócio assim que a gente tem o orgulho de dizer, rapaz, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, né? E no outro dia, eu fui para Gravatar, fui fazer um trabalho corporativo com empresas, né? Que eu faço esse trabalho também de poesia e tal. Fui fazer uma palestra. Quando eu saí da palestra, assim, rapaz, eu parecia aqueles famosos, assim, todo mundo, meu amigo, que negócio do caramba, rapaz, aquele... Aí eu disse, rapaz, papai do céu é bom demais, porque ele diz um não num dia, assim, mas no outro ele diz assim, tá vendo, é só para tu ter mais força, ter mais coragem, que a gente tá aqui, né? E isso é maravilhoso demais. Aí eu lembrei disso, eu lembrei de um poeta daqui, Zé, chamado Petrúcio Amorim, que forrozeiro, grande poeta, e quando ele estava iniciando a carreira dele, ele foi cantar em Caruaru, que é a cidade dele, e disseram que ele não podia cantar lá não, porque ele não era conhecido, né? Chamaram aqueles cantores de fora,
cantor famoso, Safadão e um monte de gente, mas ele não podia cantar lá. E ele ficou muito triste por não poder cantar na cidade dele, estava começando a carreira dele. Ele disse, não quero nem um palco grande, não, pode ser um palco de bairro, assim, de rua. Mas disseram que não cabia ele lá, não. E chegando em casa, ele escreveu uma poesia, onde ele diz assim, Marion. onde ele diz assim, eu não preciso de você, o mundo é grande, o futuro me espera, não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz tudo para mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra só para te ver sorrir, para mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você para derramar meu mucunzá, né? Aí eu costumo dizer assim, o pessoal, quando alguém fizer isso que essa mulher fez para você, para mim, né? Você não precisa responder, não. Mas você interiormente diga assim, quem é você para derramar meu mucunzá, né? Porque faz um tempinho já que eu estou nessa batalha, nessa luta da vida, e às vezes o cara chega para mim e diz, não, seu projeto não presta, não. Aí eu penso assim, quem é você para derramar meu mucunzá, meu filho? Só eu sei o tempo que eu usei, o tempero que eu usei para fazer esse negócio aí. Mas é isso aí, né? A vida é essas coisas. Edgar, a gente tem 3 momentos agora no finalzinho, que a gente já está bem no final. Eu queria que o nosso amigo Fiorito falasse um pouquinho do que é o trabalho dele, que a gente vai convidá-lo para outro momento, né? Ele vai explorar esse trabalho dele, para o pessoal conhecer rapidamente o que é o trabalho dele. E nesse outro momento, eu gostaria que Edgar participasse também, nessa volta aí de Fiorito, Edgar também participasse, a gente fizesse esse diálogo bom. E também vamos, depois que Edgar faça o fechamento do estudo de hoje, e a gente faz o sorteio do livro aqui. Esses 3 momentos, tá bom? De 2 livros. Então, esses 3 momentos. Fiorito, pode falar um pouquinho, rapidamente, o que é o seu trabalho, que a gente pode falar melhor no próximo estudo? Eu sou Fiorito, meu nome é José Carlos Fiorito, eu sou da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Eu atuo no sistema prisional aqui no Espírito Santo há 20 anos, fazendo assistência à pessoa humana na condição de privada da liberdade. Eu tenho 18 grupos atuando em presídios, visitando regularmente o sistema prisional capixaba. Integro um grupo interconfessional que coordena toda a assistência religiosa nos presídios do Espírito Santo, que aqui nós transformamos em assistência socioespiritual para evitar o proselitismo religioso, composto de 3 pastores, um padre e 2 técnicos, eu espírita. E nós escrevemos, há 5 anos atrás, algum material que serviu de subsídio para que a Federação Espírita Capixaba produzisse um manual de orientação ao trabalho espírita nos presídios. Esse trabalho foi para o Conselho Federativo Nacional. Em maio passado, a Federação Espírita Brasileira constituiu uma comissão nacional, da qual eu faço parte, para construir um manual de orientação dos modelos dos manuais espíritas para diversas atividades, para orientar a atividade em presídios. Essa comissão é coordenada pela Leia Duarte, lá do Rio Grande do Sul, pela Silvia, do Mato Grosso, eu aqui do Espírito Santo, mas nós temos diversos membros das federações espíritas do Brasil participando desse projeto, que começou em julho do ano passado, e a nossa pretensão é terminar em julho. Nós nos reunimos quinzenalmente para tratar do manual. E, recentemente, influenciados por esse trabalho, porque nós passamos a convidar as especializadas, a Associação Jurídica Espírita do Brasil, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Cruzados Militares Espíritas, e, em razão disso, foi recentemente criada pela AGE Brasil o Departamento de Assistência ao Preso, do qual eu faço parte. E eu vim para esse evento para conhecer o seu trabalho, Edgar, porque também eu desenvolvo projetos com livros nos presídios, e fui um dos coordenadores da campanha nacional de inclusão do livro religioso na Resolução 391, que foi publicada em maio passado, entrou em vigor. Resolução 391, e eu a disponho, se vocês precisarem, eu posso mandar.
Então, o livro religioso que não fazia parte de uma forma expressa na remissão por leitura, agora ele faz parte de forma expressa. E esse foi um trabalho que foi produzido com a nossa coordenação, mas com a integração de diversas juristas espíritas do Brasil também, e que motivou, na verdade, esse trabalho que foi publicado. E agora nós nos encontramos empenhados em implantar esse trabalho agora, dentro da remissão por leitura. Eu comecei esse trabalho, um belo dia aparece na reunião mediúnica que dirijo, um espírito e diz assim: meu filho, bem coloquialmente, ele silenciou todos os outros médios, me falou quase ao pé do ouvido: meu filho, agora você vai soltar aqueles que você prendeu. Eu fiquei num entusiasmo danado, porque como eu trabalhei na rua há muitos anos, e eu fui um polícia casca grossíssima, daquele que o cachorro, ao latir, latia assim, uau, uau, porque ficava com medo do policial. E eu fiquei 2 anos com esse pensamento na cabeça, achando que eu ia soltar gente, que eu tinha botado a algema nos braços. 2 anos depois, o mesmo espírito, na mesma situação, voltou e falou assim: você entendeu errado aquilo que eu te falei a respeito de soltar pessoas. E eu sintonizei o mesmo ambiente no mesmo dia. Ele falou assim: você está convidado a soltar aqueles que você algemou o coração no mal. Então, eu entendi que eu estava lá dentro do presídio num processo de reparação. Então, no primeiro momento, encheu a minha bola, no segundo momento, esvaziou a minha bola. Só eu pude entender o quanto eu era pequeno de um lado, mas o quanto eu podia ser grande do outro. Portanto, também eu fico grato, Helena, pelo elogio. E o elogio, na verdade, ele tem que ser interpretado por quem o recebe, porque é um dever de quem gosta de uma coisa dizer que gosta. Se eu vou comer na sua casa e você faz diga, uma galinha com quiabo, que eu adoro demais, eu vou rasgar elogio por sua galinha com quiabo. É você que faz o que você quer fazer com o seu elogio. E quando você se permite, na verdade, de envaidecer pelo elogio, porque é só uma casca de virtude. É só uma casca de virtude. Portanto, é um teste. Mas o trabalho que eu começo... Agora eu vou elogiar tranquila, depois de ouvir Edgar, Fiorido e Helena. Vou elogiar tranquila. Pode ficar tranquilo, só uma casca. É um teste. A gente precisa desses testes. Eu até coloquei uma frase aí: quando alguém te enche de vaidade, Deus te vazia. Mas quando alguém, na verdade, te esvazia sem merecer, Deus te enche. Porque há um equilíbrio na natureza. Mas eu começo esse trabalho como policial militar. Eu encontrei uma menina na rua, dessas operações que a gente faz tudo, numa sexta-feira, que estava pouco movimento, uma menina, e eu já me preocupava com o menor em situação de rua, enquanto a menina toda menstruada no meio da rua, menina de rua, digamos, usar essa expressão, não gosto dessa expressão, mas eu uso, e não tinha uma estrutura para onde levar. Isso ficou me perturbando muito, porque a cidade de Vitória é uma cidade bonita e tal, mas na época tinha poucas estruturas sociais para atender esses casos. E então eu levo essa menina para o Central 90, onde eu tinha, digamos, uma boa conexão, um policial, digamos, respeitado. E as meninas que estavam lá passaram a cuidar dessa moça, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu fui lá para saber qual o tratamento, a menina ainda estava lá, porque não tinha para onde levar. Aí eu saí procurando espaço para encaixar essa menina, e aí vivi 1 ano de experiência com o menino em situação de rua. Por causa desse trabalho, nasceu lá na instituição onde eu trabalhava, nasceu o Núcleo Espírita Irmão Maurício, dentro do quartel. Então, eu criei um centro espírita dentro do quartel. Tirava os carros da garagem e nasceu lá, porque havia muitas dúvidas, as pessoas ficavam perguntando a respeito da vida após a morte, o policial que tomou tiro, o policial dependente de química, esse problema atinge muitas instituições militares. Então, a gente criou um centro espírita no quartel, que hoje é o centro espírita que eu dirijo, o Núcleo Espírita Irmão Maurício. E foi, então, um dia que a gente começou a perceber que o espiritismo não estava nos presídios, nem no presídio do quartel. Eu ouvi você falando do presídio do quartel, não estava nem lá.
e a gente, então, fomos convidados aí à Secretaria de Justiça, onde o secretário disse que viu os evangélicos nos presídios, viu os católicos no presídio, mas não viu os espíritas. E aí ele saiu com a expressão que deixou a gente, nós estávamos em 3 pessoas, a presidente da Federação Dalva, o Roberto Ailton, que é membro da AGE, e eu, nós dois, Roberto, eu e o Roberto já tínhamos sendo fundador da AGE aqui no Espírito Santo, a segunda do Brasil, embora está com dificuldade hoje, mas aí a Dalva diz assim, o presidente, o secretário diz assim, Fiorido, ou Dalva, eu preciso que os espíritas façam a desobsessão dos presídios. Isso, palavra do secretário de Justiça. E, a partir daí, a gente ficou assim, de boca aberta, o que ele estava falando e tal, obviamente assustou a expressão, aí ele respondeu, não, eu já li o livro dos médiuns. Descendo a escada, descendo o elevador, perdão, a Dalva disse, Fiorido, esse trabalho é seu, nem sei por que aceitei. Então, eu não sabia de nada, eu era acostumado a dar pancada nos outros. Eu era acostumado a bater nos outros. E aí, então, bom, o militar é estrategista, pelo menos deve ser, ele aprende a fazer plano de trabalho. E, então, eu pensei como começar um trabalho dessa ordem. Fui estudar algumas coisas, e aí, gente, não me convide, você está me convidando, Bárbara, para convencer as pessoas, não me convida, eu sou péssimo. Eu fiz 19 palestras sensibilizadoras nas casas espíritas falando de caridade para os criminosos. Adivinhe quantos voluntários eu consegui? Nenhum. Dia 20 de maio de 2005, peguei o retroprojetor e fui para o presídio. E quando cheguei lá, falei com o diretor que eu queria fazer um trabalho no presídio. Falei, vai lá e fala para aqueles caras qualquer coisa. Aquilo é caso perdido. Aquilo, sem enxugar gelo. A mesma impressão eu ouvi. Quando eu vou passando no portão, estou respondendo uma pergunta das pessoas que têm medo do presídio. O agente falou assim, o senhor vai falar que é coronel? Aí eu falei, cara, nem tinha pensado nisso, e agora? Mas já tinha 60 presos num salão me esperando. Numa história que depois eu conto para vocês no outro momento. Quando eu entrei, as minhas pernas tremiam, porque aí veio o medo de pensar o coronel que prendeu um monte de gente. Rapaz, mal eu instalei meu retroprojetor, o cara gritou lá de trás assim, coronel, eu conheço o senhor. Acabou meu segredo. Aí eu tremia mesmo. Mas eu não sei de onde que ele arrancou, os espíritos ajudaram ele. Ele falou assim, mas o senhor é muito gente boa. Aí eu falei assim, opa, peraí. O senhor nem me bateu? Eu acho que ele mentiu. Assim, os espíritos induziram ele a mentir, porque ele tinha roubado o centro de onde eu dirijo, roubou as panelas da sopa. Era um menino de rua que eu peguei na rua, tirando da rua, porque eu falei, caramba, eu agora sou espírita, eu não posso falar da caridade e ver o irmão em sofrimento. Peguei ele para o centro, levei para o centro, criei um problemaço no centro, que eu era presidente. Mas um dia deu vontade de usar droga, ele não tinha dinheiro, pegou as panelas da sopa das crianças e vendeu as panelas para o ferro velho para comprar droga e sumiu. Aí eu fui e prendi o cara. Mas ele estava agarrado por outro mandado de prisão. Quando eu estou descendo do morro já com ele preso, olha que o presidente do centro foi prender o cara que ele estava assistindo. Olha como eu sou bonzinho. Aí, quando eu cheguei, aí me dei conta que eu sou espírita, eu não posso fazer isso, caramba, como é que eu vou prender o cara e tal? A polícia, o cara chega e tal, os polícias tudo em cima, parece umas aranhas bravas em cima e tal. E aí falou assim, como é que é o seu nome, moleque? Pediu o nome do moleque, puxaram lá o mandado de prisão. Pronto, estou salvo. Aí eu disse assim, Ivo, você está salvo pelas panelas, mas tem um mandado de prisão. Vai para a cadeia com eles que eu vou te ajudar. E aí começa o trabalho. Lá, nesse dia aconteceu tanta história que eu passaria a manhã toda contando história de tanto fenômeno que aconteceu nesse espaço. Então, a gente montou uma estratégia de sensibilizar o trabalhador espírita para a percepção da visita. Mas a visita era só uma janela. E o primeiro, no caso, foi Ivo. O primeiro do seu, né? Isso. Então... Que Ivo é o masculino de Eva, né? Não é?
Então, para começar, tem que começar com o Ivo, né, mestre? Não é? Bem pensado. Bom, aí a gente pensou numa estratégia de como que eu vou buscar o trabalhador. Fizemos, então, umas palestras sensibilizadoras, mas a gente semeia e espera resultado imediato. Não é. O trabalho do presídio é muito complexo, é bem diversificado, o preconceito é enorme, inclusive dentro dos espíritas, mas aí é o seguinte, vale a perseverança, vale a determinação com que se vai fazer. E os voluntários foram chegando, e a gente vai criando, então, a relação de um grupo por ano. Hoje eu tenho 20 anos, eu tenho 18 grupos, a Covid interrompeu o meu fluxo de crescimento. Mas aí a gente pode perceber que a gente precisava cuidar da vítima, que é uma das questões que a gente não se preocupa no momento espiritual, é com as vítimas. A gente nos preocupa com o egresso, com o dependente químico dentro do sistema prisional. Aí eu acabei indo para o Conselho Estadual sobre Droga, e eu sou vice-presidente do Conselho Estadual sobre Droga hoje aqui, em razão disso. A gente não se preocupa com a família do apenado, não se preocupa com a família da vítima, e a gente não se preocupa com o agente de presídio, aquele cara que recebe a gente lá, que é um ser humano como eu também. E a gente adotou uma estratégia para ser bem recebido, acolher o agente de presídio. A gente passou, então, para ir para a escola penitenciária, no atendimento, na capacitação do agente, a gente passou de falar de espiritualidade para ele, que ele sofria junto também. Isso abriu as portas para a nossa recepção, portanto, hoje a relação com a gente é muito boa, porque é ele que abre a porta para mim. Então, hoje eles pedem que a gente vá. Eu não tenho hoje assistência nos 37 presídios do Espírito Santo, porque me falta gente do Centro Espírita. Então, a estratégia a ser adotada, e aí, então, sugestão, a gente vai falar isso em outro momento, quando a Bárbara der mais tempo, é montar uma estratégia de sensibilizar os palestrantes espíritas para falar do trabalho, para quebrar o preconceito. Porque, conforme disse o poeta, há almas brilhantes lá dentro do presídio, apenas que foram apanhados do erro. E a diferença minha para eles é uma só, eles já foram apanhados, eu não fui ainda, exemplo sou eu. Eu não fui apanhado pela justiça ainda, eu tenho conta pendente, estou reparando já antes, pagando antes. Mas quem de nós pode atirar pedras? Como é que é o nosso passado? Como é que é a nossa história? Então, o nosso trabalho ele saiu do campo da visita. Então, a gente começou a estudar o penitenciarismo. Então, hoje eu tenho uma conversa bem ampla, viu, Edgar? O DEPEN está desenvolvendo um programa, deve lançar esse ano, um programa de financiamento de obras produzidas em presídios ou para presídios. Eu tive com o Torquato ontem, que é um cara diretor de política penitenciária. A gente conversa com o DEPEN permanentemente. Como é o nome dele? É o Torquato. Eu te passo os contatos, dá para a gente conversar. Porque teve um evento aqui das séries, né? Aí tava, eu acho que é ele, é porque eu estou lembrando. O diretor de políticas públicas para o sistema penitenciário, inclusive assistência religiosa. Porque o DEPEN, com base na experiência do Espírito Santo, ele vem construindo um modelo multirreligioso para fugir da ideia da capelania que existe nos quartéis, em algumas unidades, para fazer um colegiado religioso onde católicos, evangélicos e espíritas, olhando o mesmo horizonte que a pessoa em sofrimento, esquecendo os dogmas, a gente consegue trabalhar junto, que é o que acontece aqui. Isso a gente já faz desde 2005, a gente faz isso. Isso tem uma portaria do governo hoje que dá a nós, membros desse colegiado, a organização e treinamento de todos os 2.500 voluntários que nós temos nos presídios. Agora, esse trabalho meu é todo voluntário, tá? Há 20 anos eu faço isso voluntariamente. Eu abri mão do escritório de advocacia, me aposentei, exatamente para fazer esse trabalho, porque eu vi que tinha um espaço aí que o movimento espírita era falho, mas também a própria assistência é muito capenga. Em 60% dos presídios do Brasil hoje não tem qualquer assistência religiosa.
60%. E isso é direito constitucional. Isso está na Carta de Mandela, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, está no Código de Processo Penal, está na Lei de Execução Penal. Então, é dever nosso. É dever. Então, não é obrigação, não é eu sou bonzinho, não. Isso é dever que nós não estamos cumprindo. E quando se não cumpre o dever, a gente, na verdade, lesa. A gente lesa um direito. Isso é crime, dê o nome que quiser, omissão, que seja o que for. Então, com essa visão, a gente vem desenvolvendo o conceito aqui no Estado. Ganhou uma certa repercussão, a gente tem falado para diversos lugares por aí. E a gente entra agora, então, para fechar, a gente entra no grupo da assistência religiosa, são 5 na AGE Brasil, assistência religiosa ao preso. E nós estamos escrevendo a cartilha nacional, que depois a gente dá uma notícia mais digamos, mais aberta, mais larga a respeito do que é a cartilha, que nós incluímos a cartilha para o sistema socioeducativo, porque é uma outra frente a ser explorada. Porque o sistema socioeducativo normalmente não estão, na verdade, tratados no mesmo capítulo que trata a questão, porque tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem uma outra percepção, tem uma outra visão, exige outras metodologias. E a cartilha nossa, ela dá um passo a passo de como fazer esse trabalho. Eu posso disponibilizar, porque ela tem PDF. Vamos querer, sim, Fiorito, vamos querer essa cartilha, né, para a gente divulgar aqui, mandar para o pessoal que está aqui. E desde já parabenizo, né, pelo trabalho, e quero dizer assim que como já era um desejo antigo de Salomão da gente começar esse trabalho, né? Hoje eu saio daqui com o meu coração, eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai conseguir, né? Como é que vai se dar no futuro, mas saio, tá certo, Eri, seu nome está no sorteio, viu? Vou fazer já. A Erinalda está dizendo que vai sair. Fiorido, então assim, eu tenho interesse, né, enquanto presidente aqui da AGE no momento, da gente conversar mais assim sobre isso, para ver se a gente aqui consegue iniciar algo. Não sei o futuro, né? Não sei se a gente vai conseguir, mas quero dizer, desde já, registrar que eu tenho esse interesse, tá? A gente vai conversar mais e, com certeza, a gente vai combinar o mês que você puder. O nosso encontro aqui da AGE Pernambuco é mensal. Aí a gente volta a se falar, para a gente combinar contigo o mês que tu volta, para falar mais para a gente, isso melhor, para a gente já começar a ir amadurecendo isso, conhecer mais profundamente o trabalho e, quem sabe, conseguir aqui, né, alguns corajosos que eu digo assim, voluntários, né, pessoas que tenham força e queiram, de repente, também seguir aí teus passos com a tua orientação, que vai ser muito bom, né, com a tua experiência, com a tua estrada. Viu, Fiorido? Muitíssimo obrigado por você estar aqui hoje. Quero dizer que acredito que foi a espiritualidade que lhe trouxe, porque eu disse a Edgar que eu ia te convidar e eu não convidei. Viu, Edgar? Eu não convidei, ele veio. Eu não convidei porque a semana, para mim, foi muito complicada essa semana e acabei que eu tinha que parar, procurar o contato de Fiorido lá no grupo das AGES, conversar com ele, mas terminei que não consegui fazer isso, mas Deus trouxe ele para a gente hoje aqui. Obrigada, gente. Vamos ao sorteio, né? Sou eu que agradeço, eu quero agradecer o carinho. Edgar, estou encantado do seu trabalho, você pode ter certeza que nós vamos aproximar você do setor pedagógico da Secretaria de Estado da Justiça aqui, porque nos interessa essa proposta, sobretudo a questão da remissão por leitura, e, sobretudo, porque dentro do presídio existem muitos artistas querendo escrever, inclusive tem alguns presos que têm obra escrita. Como é que eu faço para publicar meu livro? Tá, vamos conectar aí. Tem um caminho aí. Eu vou fazer o sorteio de 2 livros agora, e aí a gente vai chamar Edgar para fazer o fechamento do evento, tá? Vamos lá ver aqui. Aqui a gente colocou os nomes aqui na cestinha. Fiorido. Primeiro sorteado, olha aí, ó. O segundo sorteado, Nancy. Pronto. Aí eu vou conversar com o Edgar para pegar os livros e fazer chegar aí nas mãos de vocês, tá certo? E vou conversar. Edgar, tu ainda tem desses?
Tu ainda tem desses? Pronto. Aí a gente vai anotar aqui o nome de todos que estão aqui, a gente manda um para cada um desses, certo? Para quem participou, tá bom? Aí eu converso contigo para a gente ver aí a logística. Tá ótimo. Não, pode dizer, Bárbara, depois eu falo. Pronto, pode fazer o fechamento do evento, Edgar, e faça a oração final também para a gente concluir o dia de hoje. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Esse livro, Bárbara, que você está mandando aí, é Minutos de Poesia, é um livro que eu gosto muito, que é uma poesia para cada dia do mês. E eu até fiz agora recentemente no Instagram outra páginazinha, que é Minutos de Poesia. O meu Instagram é Poeta Edgar, quem quiser lá seguir, pode seguir Poeta Edgar. E fiz o Instagram Minutos de Poesia, que também é uma poesia, só poesias assim, sem fotos, não, só poesia mesmo. E quem quiser me seguir lá, pode seguir, pode mandar um oi, viu? Quero o contato de todos vocês. E a poesia de hoje é qual, Bárbara? Lê aí a de hoje, vá. Fala aí. Tem que ir autografado. Autografado, né? Mas lê a do dia 20, para ver o que é para a gente aí. Dia 20. Versos é o que tenho hoje, para o nascer de um novo dia. Versos que curam a dor de uma paixão que angustia. Versos para te lembrar que você é poesia. Pronto, é o que temos hoje. Versos para te lembrar que você é poesia. Resumo de tudo de hoje mesmo, né? Então, esse trabalho que eu faço é justamente para lembrar as pessoas que elas são poesias, né? Chega de mundo duro, chega de desumanidade, chega da gente estar apontando dedinho de arma para o povo, chega da gente achar que a arma é sinônimo de paz. A arma nunca vai ser sinônimo de paz. Entendo quem trabalha com elas pela proteção do Estado, mas a gente tem que entender que é através do amor, minha gente. Se a gente não conseguir entender isso, é porque a gente está distante demais do Evangelho de Jesus. Jesus veio nos trazer a paz, veio nos trazer o amor. Ah, Edgar, mas beleza, aí tu está na unidade prisional, ou se não pega um caba na rua, o caba vai, atira em tudo, não sei o quê. Eu digo, rapaz, vocês não sabem se por acaso isso era o momento do encontro, não, né? Isso era o momento do encontro. O que vai acontecer nesse momento depende da energia que está fluindo no ambiente, né? Então, mas em momento nenhum a minha intenção é agredir alguém, né? E sim ter paz. Eu acho que a paz é o caminho, o amor é o caminho, sim. Por mais que às vezes a gente se torne um pouco piegas, né? Ou romântico demais, mas é através do amor, minha gente. Porque, afinal de contas, morrer faz parte da natureza das coisas, mas matar nunca é parte da natureza das coisas, não. Matar sempre é um crime, né? Então, que a gente possa entender um pouco dessas questões. Mas, para que ser mais delonga, já que a gente falou demais hoje, né? Eu disse, eu vou ficar até 11 horas falando, né? Já são 11h20. Mas eu queria encerrar esse momento com vocês, primeiro agradecendo demais ter vocês aqui comigo. E eu queria encerrar com uma poesia minha chamada Gratidão. Eu acho que temos que ser grato por tudo que a gente recebe, e até por aquilo que a gente não percebe, mas recebe. E como prece, eu digo assim, gratidão vai muito além de usar a palavra grato. É aceitar e dar valor ao que importa de fato, é saber retribuir no dom de dividir e enxergar o abstrato. Gratidão pelos meus atos, do que quero e mereço. Que aquilo que Deus não dá, não é o fim, é o começo. Escolhendo mais alto, na liberdade de um salto, escravo do tropeço. Seja grato pelo preço de saber quando parar, de sentar e decidir, não só se lamentar. Veja a estrada com carinho, uma pedra no caminho nos ensina a caminhar. Gratidão por enxergar o que dispõe no universo, vislumbrando as maravilhas, deixando de ser disperso, fazendo de cada dia um livro de poesia com beleza em cada verso. Gratidão pelo adverso, pois nem tudo é só amor. Perdoe quem te feriu, seja grato até na dor, que a mágoa não te consuma, pois o sândalo perfuma o machado agressor. Aos seus pais, diante da dor, cuidado e gratidão. Na velhice, a enfermidade pede um pouco de atenção. Quantos sonos já perdidos e quantos sonhos tolhidos talhando nossa missão. Grato pela oração nas palavras de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz. Que eu possa, pela dor, entender o que é o amor, a rota que me propus. Grato até pelo cuscuz que hoje tenho para jantar. E que a necessidade venha só para nos mostrar que o plantio só é bom quando entendemos o dom na arte de cultivar. Grato por saber plantar, atitude mais coesa, que é a paz que eu quero em mim, que disso tenha certeza. E que na não violência eu veja na minha essência a importância da defesa.
Gratidão é uma riqueza que na vida é tão nobre, igual ao ser humano, do mais rico ao mais pobre. Bandeira de caridade é a luz da humanidade que a humanidade cobre. Na gratidão se descobre a arte de ser amável. Faça dela uma rosa de perfume incomparável. Nos campos do bem e do mal, o plantio é opcional, a colheita inevitável. Então vamos embora plantar o bem para que a gente possa colher o bem. Gratidão, minha gente. Bom demais.